Olá, boa tarde. Vamos fazer a habitual análise aos principais índices mundiais, começando pelo PSI 20. O PSI 20, eu tinha deixado a indicação durante a semana passada que muito provavelmente teríamos aqui uma reação em baixa após contacto com a resistência na zona dos 6.100 pontos. Acabou por acontecer precisamente isso. Tivemos aqui uma quebra em alta desta consolidação, tivemos um primeiro contacto com a zona de resistência, ou com esta pequena resistência, e imediatamente após esse contacto tivemos uma reação descendente. Esta reação descendente vai marcar, na minha opinião, todo o futuro de curto e médio prazo do PSI 20. Se de facto tivermos aqui um fundo em V, a quebra em alta desta resistência dos 6.100 pontos poderá definir um rally de médio prazo e podemos ter pelo menos uma reação até aos 6.450 pontos. Se de facto este rally for apenas uma reação ascendente a toda esta queda, a queda significativa que tivemos durante muito tempo após o caso BES, então aí este primeiro indício, este primeiro toque com a resistência será suficiente para termos um afundar da cotação e um continuar do momento negativo. Para já, não estou inclinado para nenhum dos cenários, apesar de tendencialmente nós termos aqui uma tendência que já é descendente e por isso, enquanto não houver pelo menos uma quebra em alta desta zona, se de facto se vier a verificar como uma pequena resistência ou como uma zona de referência, enquanto não houver essa quebra em alta, não mantenho o meu otimismo no PSI 20. Quais são os cenários que temos então em cima da mesa? Uma continuação da reação descendente, seja até onde for, provavelmente até poderemos descer até aqui aos 5.730 pontos, dependerá também um pouco do momento a nível europeu, e depois, mais cedo ou mais tarde, teremos uma reação em alta. Será a força desta reação em alta que aí sim definirá se o momento será de continuação ascendente ou se teremos uma continuação do rally descendente na ótica de médio prazo. Se tivermos o cenário mais negativista, teremos uma reação em alta que nunca se sobreporá aos 6.100 pontos. Num cenário mais otimista, vou deixar aqui a verde para se notar a diferença, num cenário mais otimista até poderíamos ter já uma reversão, uma continuação, uma ligeira continuação do movimento descendente, mas depois um rally ascendente que quebrasse os 6.100 pontos. Novo rally descendente, novo rally ascendente a quebrar aqui a zona dos 6.500 pontos e a deixar de lado totalmente o cenário mais negativista no PSI 20. Para já, acabo por estar mais inclinado para o cenário marcado a preto, porque de facto o PSI 20 acaba por não estar ainda, não ter demonstrado força ascendente suficiente para nos convencer de que o cenário de inversão, potenciado por um eventual fundo em V, poderá estar em vigor. Fundo em V, que repito, e aquilo que tenho vindo a dizer muitas vezes, é difícil de detectar e acaba por ser tecnicamente muito mais difícil de compreender quando ele existe, porque não temos propriamente uma linha de pescoço para marcar a sua ativação. Por isso, acaba por ser um pouco mais difícil de detectar. De qualquer forma, salientarei então que, para já, no médio e longo prazo, vou continuar negativista até vermos aqui uma inversão neste padrão. No que diz respeito ao curto prazo, vou manter-me também da mesma forma, tal como na semana passada, neutral, porque temos aqui a aproximação a uma zona de resistência, porque temos também aqui, já agora saliento, uma aproximação também a um pequeno suporte, mas também com tendência negativista, porque acaba por não haver ainda força suficiente para me levar a acreditar que este pequeno suporte se irá sobrepor à resistência. Por isso, para já no PSI 20, na minha opinião, tudo na mesma, e vamos então ao próximo da lista. Ora, o próximo da lista é o CAC. No CAC eu tinha deixado aqui uma indicação de que mais cedo ou mais tarde teríamos uma correção para vir. Esta correção poderia surgir já no impacto com esta resistência que marcava o anterior ombro direito do padrão de Head and Shoulders, ou poderia vir um pouco mais tarde no topo do padrão, nos 4.600 pontos, e aí sim termos uma reação descendente. Não estou já totalmente convencido de que esta reação descendente poderá ser essa tal reação descendente que estávamos à espera, poderá ser muito bem uma correção e termos agora aqui uma reação em alta após contacto com a zona de suporte. Este pequeno suporte que temos aqui nos 4.415, mais coisa menos coisa, temos aqui duas velas com uma sombra bastante marcada, o que significa que de facto há pressão compradora aqui abaixo, poderá ser o suficiente para levar a que haja um rally e que pelo menos esta primeira zona de resistência seja quebrada para ser retestada a segunda zona de resistência. Temos aqui também, isto confesso que não
que não é um padrão dos mais visíveis nem dos mais consensuais, mas podemos considerar aqui um pequeno Head and Shoulders. Deixem-me só marcar com outra cor para se conseguir evidenciar melhor. Vamos ter aqui pequeno Head and Shoulders Bottom, que apesar de não vir concretamente, não vir completamente após uma tendência descendente, já o vimos anteriormente, por exemplo no DAX, um Head and Shoulders Bottom logo após um Head and Shoulders Top e depois termos uma inversão do movimento. Sinceramente, não negociaria pessoalmente com base só neste padrão em si, mas acaba por ser uma indicação de que há aqui uma hesitação de forças mais inclinada para o sentido ascendente. Volto a dizer que no CAC eu estava neutral no médio e longo prazo. Vou manter assim, pelo menos até que tenhamos uma definição nesta zona. Para a próxima semana ou para os próximos dias, acredito que vamos ter aqui uma pequena reação a esta zona de suporte. Por isso, vou retirar aqui a seta vermelha no curto prazo e deixar uma seta verde, mantendo ainda assim a seta de neutralidade, porque de facto ainda não temos também no CAC evidências suficientes para nos levarem a crer que esta ruptura seja fácil ou que vá acontecer. Pelo menos o teste aos 4.500 pontos, ou o reteste aos 4.500 pontos, acredito que vai acontecer. Para aqueles mais otimistas no CAC, poderá ser inclusive, mesmo que tenhamos aqui uma ligeira retração, deixar aqui uma posição aberta com um stop aqui abaixo deste ponto, mas também não será, na minha opinião, o índice mais fácil de negociar neste momento, porque a zona de stop ainda está um pouco longe. De qualquer forma, há que ir vigiando e acredito que na próxima semana tenhamos aqui um cenário otimista em frente. Bem, vamos para o próximo. Próximo é o DAX. Uma recapitulação rápida. Médio e longo prazo no DAX. Eu estava otimista com um otimismo moderado, também dependente, tal como no CAC, não só de medidas políticas que, como vimos, rapidamente foram abafadas e o entusiasmo sobre o anúncio do BCE rapidamente se esmoreceu, mas também pela técnica, porque estaria dependente aqui o meu otimismo de uma quebra em alta deste anterior máximo. No curto prazo, tinha deixado aqui uma seta negativa, porque acreditava que poderia haver aqui uma reação descendente a esta zona de resistência. Tal como no CAC, também acredito que no DAX, na próxima semana, podemos ter aqui um reteste, pelo menos, a esta zona de resistência. Podemos, inclusive, ter aqui uma pequena reação, uma continuação da reação descendente até aos 9.500 pontos. Aqui seria uma boa zona de entrada, porque depois, pelo menos, o reteste aqui à zona de resistência é bastante provável que venha a acontecer. E se tivéssemos aqui uma aproximação, repare-se, uma aproximação a esta zona de stop, cerca de 1,5%, com uma margem de progressão a rondar os 3, 4%, poderia ser um trade interessante numa ótica de curto prazo e não seria também desprezível este cenário. Repare-se que também aqui, penso que o evidenciei na semana passada, mas temos aqui um suporte bastante consistente. A rondar os 8.900 pontos poderá também ajudar a que haja uma reação ascendente mais forte. O grande teste no DAX será, tal como no CAC, aqui os máximos, ou pelo menos aqui esta grande acumulação, esta grande zona de acumulação de distribuição, será a sua quebra em alta ou não que definirá o futuro de longo prazo no DAX. Para já, na próxima semana, vou retirar aqui a seta descendente, porque apesar de se esperar uma ligeira continuação do movimento descendente, acredito que o grosso do movimento poderá vir a ser ascendente. Manter a neutralidade no curto prazo, mas uma neutralidade com sentido ascendente. IBEX, cenário também de certa forma semelhante. Mais uma vez, um V, nova hesitação aqui. Tivemos aqui uma quebra em alta deste suporte. O IBEX está interessante do ponto de vista técnico e do ponto de vista negocial, porque temos aqui a quebra em alta e temos precisamente muito próximo daqui de uma quase tripla zona de resistência. Se isto marcasse uma tendência descendente e se o pudéssemos considerar como um Head and Shoulders de inversão, que neste caso não podemos de forma clara e que fique essa questão também bastante bem marcada, não podemos considerar aqui de todo como Head and Shoulders, porque a tendência prévia não é de todo descendente, mas de qualquer forma teríamos aqui a quebra em alta, seria a ativação, este ligeiro rally descendente seria o pullback, e aqui com stop nesta zona poderíamos ter um bom ponto de entrada. O IBEX será, e há alguns meses que eu tenho vindo a dizer, é um dos índices onde eu estou mais otimista, e talvez aqui continue a acreditar que tenhamos um novo reteste a máximos, uma nova ida a máximos,
seguida depois talvez de uma correção um pouco mais prolongada, mas poderemos estar muito próximos de um ponto de entrada interessante, dada a aproximação aqui ao ponto de stop nos 10.600 pontos, para os mais prudentes nos 10.590 pontos. Neste caso em concreto, ao contrário, por exemplo, do que acontece no DAX, que temos a cotação e um aglomerado de velas na parte ascendente, na parte superior da cotação, neste caso em concreto temos o mesmo cenário, mas o aglomerado está abaixo da zona da cotação, o que irá favorecer, porque temos de facto um grande suporte adicional de preço, que poderá favorecer um momento ascendente de médio e de longo prazo do índice e que poderá dar-lhe um impulso suplementar para, no mínimo, ir testar máximos. É essa a minha crença no IBEX. Pelo menos iremos a máximos antes de termos novos mínimos. Manter-me então no curto prazo otimista e no médio e longo prazo, aí sim vou deixar aqui para já esta seta de neutralidade associada à seta ascendente, pelo menos até quebrarmos os máximos. Ora, no Nasdaq, índice em que eu também tenho estado bastante otimista no médio e longo prazo, mantenho esse otimismo, não há nada que nos indique que o Nasdaq está a fraquejar para já. Temos aqui agora uma nova referência nos 3.845 pontos, mais coisa menos coisa, um pequeno suporte que acaba por ser o mais significante do ponto de vista técnico nesta zona. E no curto prazo, aquilo que eu esperaria seria uma eventual lateralização, mas já que estamos em máximos, podemos inclusive ter aqui uma aproximação aos 4.000 pontos, mas nada nos indica que não tenhamos uma continuação do movimento ascendente. Há de surgir mais cedo ou mais tarde, mas repare-se, sempre que temos um breakout, normalmente temos um pequeno rally ascendente, é isso que se espera do Nasdaq para já. Há de haver mais cedo ou mais tarde, quando o Nasdaq fraquejar também, uma diminuição, uma ligeira retração, mas não se espera que aconteça para já. Por isso também no Nasdaq vou manter tudo igual, curto prazo, médio e longo prazo vou manter o meu otimismo até que sinais de fraqueza apareçam. Ora, por fim, SP500, no curto prazo, tinha deixado aqui uma indicação. Poderíamos ter aqui um cenário de lateralização associado à subida, estamos em máximos. Normalmente, estarmos em máximos no S&P não quer dizer o mesmo do Nasdaq, por exemplo, enquanto que o Nasdaq, depois de estar em máximos, tem um rally ascendente. No S&P, normalmente temos uma lateralização e só depois é que temos um cenário de ascendência. Neste caso em concreto, mantenho-me sem dúvida otimista no médio e longo prazo. Uma vez mais, não temos qualquer sinal de fraqueza associado. Continua a ser aqui a referência mais próxima agora, os 1.900 pontos para quem tem posições de médio e de longo prazo, para position traders no S&P. Para já é a primeira referência, a referência mais importante será este fundo em V nos 1.900 pontos. No curto prazo, mantenho aqui exatamente a mesma opinião. Poderemos ter aqui uma continuidade do movimento de lateralização próxima desta zona de suporte. Podemos inclusive ter aqui algumas violações, tal como vimos anteriormente, acaba por não ser linear. Sempre que vamos para máximos não temos uma subida constante e depois sim, mais cedo ou mais tarde, aquilo que se espera é que haja um movimento ascendente após uma ligeira lateralização, tenhamos um rally e nova ida a máximos. Para já, para quem ainda está fora aqui vigiando estes máximos, uma quebra de máximos, uma quebra consistente de máximos, poderá projetar cotação para novos máximos mais fortes, mais preeminentes, nomeadamente uma ida, por exemplo, ali aos 2.050 pontos, 2.070, não é difícil. Repare-se, temos tido aqui, por exemplo, rallies na ordem dos 6, 7% após quebra de máximos, acaba por não ser difícil. Repare-se, mais 6%, aqui tivemos um rally um pouco mais curto, 2,5%, neste caso em concreto tivemos um rally de 16%, não nos espantaria se tivéssemos aqui um movimento ascendente um pouco mais forte e se fôssemos pelo menos até aos 2.100 pontos. Bem, para já então continuamos à espera de políticas concretas em termos europeus, continuamos também à espera do impacto nos mercados de um eventual abrandamento dos estímulos nos Estados Unidos. Enquanto não houver evidências concretas de que tal venha a ocorrer, tanto num cenário como no outro, mantemos-nos na expectativa, mas uma expectativa que não deve contrariar de todo a tendência dominante, que neste caso, como se vê, é de alta em praticamente todos os índices, à exceção do PSI 20 para já.